e aos desígnios dele. Então, vamos orar mais. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros versos de Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 1 até o 8. Eclesiastes 3, de 1 até o 8. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre tempos e propósitos de Deus. Esse texto é bastante conhecido, como eu falei, vou usar a NVI, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim, texto das Escrituras Sagradas: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e a gente precisa de fato, Senhor, de todo o auxílio do céu para que a gente entenda a Tua palavra, os Teus desígnios e os Teus propósitos, Senhor. Por isso nós queremos lhe pedir que o Senhor prepare as mentes e corações aqui para que nós, ao ouvirmos a Sua palavra, sejamos edificados por ela, confrontados por ela e transformados pela Sua palavra. Dá-nos o entendimento da Sua vontade, do Seu querer e de tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como a gente tem lidado com a vida? Como você tem lidado com a vida? Você é uma pessoa que planeja, faz planos? Você é daquela teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu acredito que, de uma forma geral, a gente, principalmente na juventude, não tem o costume assim, de planejar muito ou de fazer análises constantes da vida e de perceber como a nossa vida está andando. A gente não tem muito o costume de planilhar, por assim dizer, mas de observar se aqueles projetos aos quais nós nos lancemos, se eles estão se cumprindo ou não, ou se nós estamos os alcançando com facilidade ou não, ou por que nós alcançamos ou não alcançamos alguns desses projetos. Nós temos uma dificuldade de lidar com isso, porque, de uma certa forma, nós temos uma tendência no nosso coração de achar que sempre há tempo. Sempre há tempo para uma mudança, sempre há tempo para algo novo, sempre há tempo para um novo projeto, sempre há tempo para um novo sonho, sempre há tempo para recomeçar. E nós temos esse sentido, até o texto vai falar aqui no versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas essa ideia de tempo que nós temos não é uma ideia de eternidade. A ideia aqui, depois que nós vamos ver no texto, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, é a ideia do anseio pelas coisas eternas. Mas de uma maneira assim, muito simples, na juventude a gente tem uma ideia de eternidade, de que aquilo vai ser sempre daquele jeito. A gente não precisa se preocupar em cultivar alguma coisa, em cuidar. A gente não precisa se preocupar em visitar, em amar, em dizer uma palavra boa, em dar um abraço. A gente vai ter aquilo ali sempre. A gente age assim com os pais, às vezes, muitas vezes na juventude, eu falo porque eu passei na juventude, na idade de vocês podem não acreditar, eu tive a idade de vocês. É claro que, independente de pensar igual ou não, porque cada pessoa é uma pessoa, mas algumas das crises que vocês enfrentam e algumas das formas como vocês veem o mundo, nós, os que somos mais velhos, também enfrentamos crises e vimos o mundo assim. Chegou momentos da nossa vida em que nós
desconsiderávamos conselhos mais profundos também. E eu sei que há uma tendência no coração do jovem a se aventurar, e há uma tendência de imaginar que tudo aquilo que a gente tem é eterno e que vai durar para sempre. Mas não é bem assim. Quando nós olhamos para esse texto, só para a gente se situar, o livro de Eclesiastes, alguns autores, até você vai encontrar alguns livros que comentam sobre Eclesiastes, alguns autores têm livros comentando sobre Eclesiastes, dizendo assim, o livro mais amargo da Bíblia. Outros com a capa assim, um limão, com a ideia de que é um livro azedo. E, na verdade, o livro de Eclesiastes ele é um livro que lança reflexões profundas acerca da vida. Essa era uma das preocupações de Salomão. Mas, para a gente se situar ainda mais, Salomão escreveu 3 livros, basicamente. O livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Alguns historiadores tentam datar esses livros em 3 períodos distintos da vida de Salomão. Por exemplo, o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, ou os Cânticos de Salomão, alguns comentaristas dizem que Salomão escreveu pelos anos da sua juventude, falando do amor de um homem por uma mulher. Inclusive, esse amor prefigura o amor de Cristo e a igreja, a relação amorosa, cuidadosa, a relação de anseio de um pelo outro, de Cristo para com a igreja e da igreja para com Cristo. Nós vemos ali algo maravilhoso. Eu até, os jovens que estão aí na fase de namoro, recomendo, leiam o livro de Cantares. Aprendam o romance à luz das Escrituras. Aprendam um cuidado, uma percepção, um olhar de Deus acerca de coisas que nós estamos vendo ser tão banalizadas nos nossos dias. Mas, na idade da juventude, Salomão escreveu o livro de Cantares. Porém, Salomão ele se encantou pelos prazeres da vida e fez muitos laços com muitas mulheres, né? Salomão era um homem que tinha 300 esposas e 700 concubinas, né? Agora meu cérebro fundiu, não lembro se é o vice-versa, mas é 300 esposas e 700 concubinas. Pastor, mas o que tinha na cabeça desse homem? É claro que havia um contexto ali. Havia um contexto também de que cada uma dessas esposas e cada uma dessas concubinas era um tipo de acerto governamental, era um conchavo. Os pais iam e falavam, Salomão era um rei muito rico, entregavam as suas filhas como esposa a Salomão e falavam, ó, agora nós temos um laço. Agora você não guerreia contra a gente, nós não guerreamos contra você. E juntamente com esse erro profundo de Salomão, que se enveredou aos seus prazeres e se distanciou de Deus, Salomão também caiu na idolatria, porque cada uma dessas mulheres trazia consigo os seus deuses, os seus ídolos, e o coração de Salomão foi dia a dia se afastando de Deus, até que ele percebeu o buraco em que ele estava. E por volta dos 70 anos de idade, as datas não são muito exatas, alguns comentaristas dizem que Salomão estava vivendo uma profunda crise no seu coração. Foi quando ele escreveu Eclesiastes. Porque ele olhou para trás e viu que tudo aquilo que ele tinha vivido era um sentimento etéreo. Ele não havia desfrutado daquilo de uma maneira profunda. Ele imaginava que nas coisas ele poderia encontrar prazer. Ele imaginava que nos relacionamentos com as mulheres ele teria o prazer profundo. Ele imaginava que no prazer da construção, do uso do seu dinheiro, e ao que tudo indica, ele foi o rei mais rico de toda a terra, ele poderia encontrar prazer. Ele imaginava que no alto da sua sabedoria, e o ministério, o reinado de Salomão começou com uma prova de sabedoria. Nós lembramos disso quando duas mães tiveram um filho, uma dormiu sobre o filho morreu, a outra que não tinha o filho morrido, trocaram o filho das mulheres e levaram para Salomão. Falaram, e agora? Decide. Aqui não era a mãe, falou, é fácil. Vou dar uma dica para o senhor. Corta a criança no meio e dá metade para cada mãe. Mas a mãe, que era a mãe verdadeira do filho, falou, não, de maneira alguma. Eu amo meu filho. Eu prefiro abrir mão dele, entregue ele para a mulher, mas mantenha-o vivo, do que matar o meu filho. E logo Salomão falou, a mãe verdadeira é essa. Que, a despeito da sua vontade, a despeito do privilégio de poder estar com um filho que é seu, ela abre mão para que a outra possa
criado o seu filho para que o filho esteja vivo. Mas Salomão começou o reinado pedindo sabedoria a Deus. A oração de Salomão é uma das mais lindas que nós temos nas Escrituras com respeito à submissão. Ele fala: Senhor, eu sou apenas um menino e tenho que governar teu povo, povo grande, povo especial do Senhor. Mas Salomão chega aos 70 anos de idade, mais ou menos, percebendo que ele havia se afastado do Senhor. Pesou-lhe os pecados da mocidade. E ele diz isso em Eclesiastes: jovem, anda pelos caminhos que te dê na telha. Vai naquilo que aponta o seu nariz. Faz aquilo que te dá prazer. Só lembra de uma coisa: de todas as coisas Deus vai pedir contas. E aqui nós encontramos esse homem cansado, sobrecarregado dos seus pecados. Um homem que buscou prazer em vários lugares e não o encontrou, porque o prazer verdadeiro que ele tinha era em Deus. Daí nós entendemos mais o versículo 11, que eu falei aqui, que nós vamos ver mais à frente, que ele fala que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, o anseio pelo próprio Deus. Mas Salomão escreveu ainda Provérbios. Depois de todo esse processo, ele entendeu que o caminho que os jovens poderiam seguir agora era o caminho da sabedoria. E ao final da vida, mais ou menos 77 anos de idade, mais ou menos essa idade, Salomão fala: olha, meu filho, ouve o que seu pai diz. Presta atenção nos conselhos dele. Meu filho, não faz do jeito seu. Procura sabedoria, não retire os marcos antigos. Dá ouvidos, busca sabedoria. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui de Eclesiastes, nós estamos falando exatamente de um período em que Salomão está vivendo uma crise por conta dos seus pecados. No entanto, no meio da crise, o Senhor revela algo ao seu coração que poderia pacificá-lo, que era exatamente o propósito de Deus para a vida. E Deus começa a tratar no coração de Salomão que todas as coisas que haviam existido, existiam por conta de uma razão. E que Deus havia providenciado cada tempo da nossa vida para que nós tirássemos dele o devido proveito e assim o observássemos e o experimentássemos pela ótica do Senhor. Perceba que Salomão trabalha contrapontos de equilíbrio aqui nesses 8 primeiros versos, nesses 8 primeiros versos. Ele fala, por exemplo, de que tem um tempo para cada coisa. Tem tempo de nascer, mas tem um tempo para morrer. Ele fala que tem tempo de você plantar, mas haverá um tempo que você vai ter que colher aquilo que você plantou. Ele fala que tem tempo de curar, mas tem tempo de matar também. Tem tempo de derrubar e de construir. Ele vai trabalhando os contrapontos da vida. E ele faz isso por pelo menos 2 razões que nós vamos ver hoje aqui. A primeira das razões que Salomão apresenta esse contraponto, exatamente no livro de Eclesiastes, um livro onde ele está refletindo sobre a vida debaixo do sol, no livro no qual Salomão é confrontado com a futilidade da sua busca humana por prazeres. Quando o Senhor lhe revela isso, o Senhor faz em primeiro lugar a fim de que ele aprendesse que nós não podemos desconsiderar o controle de Deus sobre todas as coisas. Às vezes nós imaginamos que o controle está na nossa mão. Às vezes nós imaginamos que, pelo poder que há em nós, a gente tem condição de realizar um projeto a mais, de andar uma milha a mais, de esperar um momento a mais. Mas nem sempre é assim. Agora há pouco, oramos pelo irmão querido demais, o Carlos, um menino jovem. Todos nós esperávamos que ele estivesse aqui conosco. Ele, mais outros 30 jovens, compartilhando das suas experiências missionárias, sendo usados por Deus para inflamar os nossos corações. E diga-se de passagem, foi exatamente por isso que, quando nós entramos em contato, eu convidei para vir para cá, porque são jovens. Talvez um dos motivos que nós somos um pouco desconectados de missões é que geralmente a juventude ouve falar de missões pela boca dos mais velhos. E aí tem aquele sentimento: quando eu for mais velho eu vou pensar nisso. Alguns amigos que me levaram para a igreja, que me conduziram para a igreja, que me levaram na primeira escola bíblica dominical, que foram os meus primeiros amigos de fé, hoje, infelizmente, eles estão distantes do Senhor. Há muitos anos atrás, eu encontrei um deles, amigo muito querido,
E na nossa conversa, ela rapaz, você é pastor, né? Falou, eu sou pastor. Ainda falei isso bem claro para ele, eu devo isso a você. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque foi você quem me conduziu até Cristo. Foi você quem me abraçou, você era o meu colega de igreja, porque você me levou para experimentar aqueles bolos maravilhosos que as irmãs faziam e davam na escola dominical. Aquilo cativou tanto quanto a palavra naquele momento. Você me ajudava a estudar a Bíblia, a entender algumas coisas. Ele falou, é verdade, mas haverá um tempo ainda. Eu estou muito novo. Tem tempo para eu me converter lá na frente. Quando Salomão falou, olha, o tempo não está nas nossas mãos. Salomão está deixando bem claro aqui, tudo tem uma ocasião, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito debaixo do céu. Ele estabelece alguns contrapontos para nos mostrar que nenhum deles está debaixo das nossas mãos. Falamos há pouco, o jovem, queríamos que estivesse aqui. Estamos orando por ele, porque ele está na UTI de um hospital. Quem imaginaria? Quem esperaria por isso? Nenhum de nós. É um jovem. Essa semana eu recebi uma notícia. Essa semana acho que foi a semana das notícias ruins, das quais algumas não eram nem ruins, eram péssimas. Nós vimos aí o episódio da menina de 10 anos de idade. Irmãos, 10 anos de idade. Estava grávida do meio-irmão de 13 anos de idade. Tudo isso acontecendo debaixo da casa dos pais, sobre a autorização dos pais para namorar. Às vezes vocês falam assim, pastor, seu pastor Marcinho fica pegando nosso pé com o negócio de namoro. Irmãos, tem tempo para todas as coisas. E aí, para resolver o problema, mataram uma criança de 7 meses no ventre da mãe. Se esperasse 15 dias, era um bebê viável, nascia. Mas optaram por isso. Não desengravidou a menina. Só tornou a menina mãe de um bebê morto. Não resolveu o problema dela. A barriga não voltou ao que era. A história não deletou. Ninguém apertou um reset. Só tornaram aquela menina, em nome de curar os seus traumas, a mãe de um bebê morto. Ou seja, o que dá para fazer para piorar? Vamos fazer. Ainda essa semana, recebi a notícia que em Apucarana, um menino de 13 anos de idade saiu da escola no final da tarde e teve uma briga com 5 coleguinhas que o mataram. E alguns vídeos chegaram, mesmo com a cena borrada. Eu tento imaginar o que os pais, vendo aquilo, estavam sentindo. A vida passa rapidamente. A Bíblia diz que tudo passa rapidamente. E nós voamos. Deus tem o controle de cada uma das coisas. Deus tem o controle do nascer e da morte, do plantar e do colher, do curar e do matar. Isso não está nas nossas mãos. Então, em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Salomão estava aprendendo que nós não devemos pensar ou tentar imaginar que podemos explicar a obra e o conhecimento de Deus com facilidade, porque é muito maior do que aquilo que nós podemos alcançar. Os tempos não nos pertencem. As coisas vêm e vão de acordo com a vontade do Senhor. Mas há um segundo propósito, pelo qual Salomão escreve esse texto. É para que nós aprendamos a aceitar e usufruir as coisas que nós temos. Já citei aqui várias vezes, o presbítero Rinaldo também já citou, a história de John Rockefeller. Eu chamava de Beto, mas não é Beto, é John Rockefeller. O homem mais rico da sua época. E uma vez perguntaram para esse homem o que era necessário para que uma pessoa fosse feliz. O que era necessário para que uma pessoa estivesse satisfeita. A pergunta era para o homem mais rico do seu tempo. E a resposta dele foi, um pouquinho mais. Ou seja, ele não estava satisfeito com as coisas que tinha. Não havia prazer, ele não desfrutava as coisas que ele tinha diante dos seus olhos. Ele não estava usufruindo de todos os benefícios que ele havia recebido naquele momento.
Se você olhar os versículos 12 e 13 aí na sua Bíblia, diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aqui nós estamos falando também de um homem que era o homem mais rico do seu tempo. Um homem que, como ele mesmo diz, ele relata: eu construí para mim castelos, construí para mim jardins, eu tive mulheres, tive harém, eu tive sabedoria. Mas eu descobri que a felicidade estava nas coisas simples, de observar o cuidado de Deus. Porque se você for perceber o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo do cuidado de Deus. Olha, versículo 3. Comer, beber, receber pelo meu trabalho é um presente. Às vezes a gente não se sente presenteado com isso. A gente fala: não, eu estou trabalhando porque aquele irmão lá tem um carro melhor que o meu, então eu vou comprar. Mas quero te falar uma coisa: sempre vai ter alguém com um carro melhor que o teu. Não importa qual seja o seu carro. Sempre alguém vai morar numa casa melhor que a sua, não importa qual seja a casa. Sempre alguém vai estar num bairro melhor que o teu, não importa qual seja. Sempre alguém vai ter um salário melhor que o teu, um emprego melhor que o teu. E se a sua satisfação for nas coisas que você não tem, você é um poço sem fundo. E Salomão está descrevendo isso exatamente porque ele se viu como um poço sem fundo. Construí palácios, não tive nele prazer. Busquei sabedoria e vi que até a própria sabedoria era um enfado, era um peso. Porque saber demais traz muitas responsabilidades, e não é verdade? Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade que você tem. Às vezes a gente quer galgar cargos maiores, mas um cargo maior tem uma maior responsabilidade. Às vezes eu quero um melhor salário, mas um salário maior também tem as suas responsabilidades. E não é minorizando as coisas. Eu falo que um médico que abre seu peito, arranca o coração lá dentro, desliga ele, abre ele, tira as veias, pega a veia da sua perna, ou de um porco, ou de plástico, e põe lá dentro, e costura tudo de volta, e põe ali no seu peito, e dá um choquinho, e volta a funcionar. Pastor, é um absurdo, um homem desse ganha 50 mil reais. Graças a Deus por isso, irmão. Imagina se ele está com o seu coração na mão, falando: rapaz, a prestação do carro vence amanhã, não tem um centavo. E ele se desconcentra por algum momento. Imagina se ele está com o seu coração parado, aberto na mão, e fala: vai cortar a água lá de casa. E ele se desconcentra. É bom que o senhor ganhe muito, porque a responsabilidade que ele tem é muito grande. Salomão está dizendo aqui de uma maneira bastante clara e bastante objetiva que nós precisamos usufruir das coisas que Deus nos deu no tempo em que Deus nos deu. Não espere para usufruir coisas futuras num tempo futuro, porque o futuro é uma especulação filosófica. Verdade. O que é o amanhã? Você pode projetar aí na sua mente, mas ele existe em algum lugar? Tirando das mãos do Criador, ele não existe mais lugar nenhum. Ele é uma mera especulação filosófica. Ao que, por exemplo, Tiago, meio-irmão do Salvador Jesus, falou: olha, em vez de vocês falarem assim: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu compro, eu vendo, amanhã eu faço vestibular, amanhã eu entro na faculdade, amanhã eu me formo, amanhã eu namoro, amanhã eu caso. Fala assim: se Deus quiser, se Deus permitir, se tiver debaixo dos propósitos do eterno Deus, que esses planos se cumpram na minha vida, amanhã eu vou fazer alguma coisa ou outra. Por quê? O amanhã é uma mera especulação. Não tem como você visitar o amanhã, só no filme De Volta para o Futuro que essas coisas acontecem. Né? Não tem como você visitar o amanhã, ver o que vai acontecer e voltar para viver hoje. Não existe isso. Por isso Salomão está dizendo: olha, o meu problema foi que eu tive coisas demais e não desfrutei da simplicidade de entender o cuidado de Deus nas coisas que eu tive. Eu busquei saciar o meu coração nessas coisas e nelas eu não encontrei descanso. Daí vem o versículo 11, que dizendo que Deus fez tudo apropriado no seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Sabe o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha,
O que eu aprendi com a minha lida diária é que nada pode saciar o coração humano que não seja o próprio Deus. Agostinho de Hipona, ele escreveu acerca dessas coisas, dizendo assim, que no nosso coração há um buraco do tamanho de Deus. Ele escreveu de outra maneira, falando, Senhor, minha alma só encontrará descanso quando o meu descanso for o Senhor. E é por isso que ele fala nas coisas simples. Você pode encontrar descanso acordando de manhã. Abri o olho, enxerguei, respirei. Você pode encontrar descanso numa segunda-feira chuvosa, em que você tem que levantar para trabalhar, quando você fala, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho trabalho. Olha só, vai ter sustento para minha casa. Ou então vou conseguir realizar alguns projetos pela graça do Senhor. Você pode encontrar descanso no Senhor numa segunda-feira de manhã, de inverno, chuvosa e no horário de verão. É para acabar. É muito descanso na segunda só. Você pode encontrar descanso no Senhor. Você pode encontrar descanso no Senhor no final de sexta-feira à tarde, onde talvez você abra sua carteira e a única coisa que você encontra ali é o passe para ir para casa, ou às vezes nem o passe para ir para casa, você vai a pé, mas você pode dizer, o Senhor me sustentou durante toda a semana, e pela graça do Senhor, eu cheguei na minha sexta-feira. Você pode encontrar descanso quando você está diante de um prato de comida, seja ele o mais requintado ou ele o mais simples, mas que você veja nele o cuidado do Senhor para com o seu sustento. Você pode encontrar descanso quando você abre a sua prateleira e encontra aquele único tênis velho, surrado, mas que você pode colocar nos seus pés para caminhar no outro dia de manhã, sabendo que é o Senhor quem lhe providenciou proteção para os pés. Você pode encontrar descanso nas coisas simples, descobrir que comer e beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Você pode encontrar descanso em coisas terrenas, quando o seu olhar sobre elas é o olhar da eternidade, de saber que o grande Senhor providenciou todas as coisas para nós. É por isso que a gente precisa descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. E deixar que Deus misture os ingredientes da nossa vida de acordo com o seu propósito. Porque há tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo não foi determinado por nós, é determinado por Ele. E eu vou dizer para você, ainda que você arranque o seu relógio, esconda dentro da gaveta, que você tire a pilha dele, ou que você pega um martelo e destrua ele, o tempo vai passar. Porque a gente não tem controle sobre esse tempo. O tempo é de Deus. E às vezes vai passar mais rápido do que a gente imagina. Por isso, se você tiver que abraçar, abraça hoje. Se você tiver que fazer um elogio, é hoje. Se você tiver que dar um presente, dá hoje. Se tiver que dar um beijo, é hoje. Se tiver que fazer uma visita, hoje. Se você tiver que louvar o Senhor, hoje. Irmãos, nós cantamos canções aqui. Eu não estou velho, eu estou jovem há mais tempo. Bem mais. Cantamos letras aqui maravilhosas. Uma das canções eu nem conhecia, falando sobre Deus de Abraão. Falando, minha esperança está em Cristo, Ele é minha rocha, Ele é minha âncora no mar bravio. Às vezes a gente não presta atenção nas figuras que nós cantamos aqui. Âncora é aquilo que mantém o barco seguro. Pode vir a tempestade, vai para lá, o barco está ali naquele lugar. Cristo é essa âncora. A gente precisa desfrutar as coisas em Cristo hoje. O que você tiver que fazer, faz hoje, irmão. Abraça hoje. Agradece hoje. Porque o tempo passa rápido demais. E tudo passa rapidamente. E eu e você voamos. Salomão escreveu 3 livros em 3 fases distintas da sua vida. Na juventude, no fogo da paixão. Maturidade, observando seus erros, entendendo que tudo precisava ser vivido diante de Deus. E percebendo que o deslocamento do coração de Deus para as coisas lhe trouxe malefícios profundos. E a sabedoria proverbial, falando, escuta o Pai. Escuta o conselho. Veja a palavra.
Eu e você estamos na primeira idade. Eu ainda estou. Beleza? Está longe do setentinha. É tempo da gente pensar. Porque o Senhor foi tão bondoso que Ele nos deixou a palavra dEle. Ele nos revelou a palavra dEle, já nos mostrando, olha, nossa vida vai ter fases. E a gente não tem controle sobre esse tempo. Por isso a gente precisa aprender a desfrutar os benefícios da bênção e do cuidado de Deus. Hoje, agora, nesse momento. Já. Que a gente aprenda a buscar os propósitos de Deus e a ver os propósitos de Deus onde quer que Ele nos coloque. Que a gente aprenda a descansar na bondade do Senhor, no cuidado do Senhor todos os dias, para a glória dEle, em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você um pouquinho. Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude a perceber que nós não somos dono do tempo e que tudo vem do Senhor. E que o Senhor nos ajude a desfrutar de todos os benefícios que o Senhor tem para conosco hoje, já, agora. E que nós nos saciemos não nas coisas que o Senhor nos dá, mas no Senhor que é o provedor de todas as coisas que nós temos. Das mais valiosas às mais simples. Das mais complexas às mais corriqueiras. Das inimagináveis, daqueles presentes que muitas vezes nós ficamos pasmados, até a simplicidade de um olhar carinhoso. O Senhor é o dono de todas as coisas. Por isso nós queremos lhe pedir, Senhor, dá-nos ver como o Senhor vê. Dá-nos perceber que o tempo que o Senhor tem para que nós hajamos, vivamos e nos movamos é hoje. E nos ajuda, Senhor, a lidar com a vida que o Senhor nos tem dado, na perspectiva que o Senhor tem, de olharmos sempre para a eternidade. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pessoal do